Fala devs, Marlon aqui. Hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto do G23. Bom, na aula de hoje, o que vamos fazer é o seguinte: vamos adicionar pick colors, tá? Em cada um dos nossos blocos aqui, nosso text box referente a cores, tá? Bom, e como vamos fazer isso se o G20 não tem um componente nativo de pick color, tá? Muito simples. A gente vai utilizar de código, né? Claro. Bom, a gente tem um componente aqui chamado... Desculpem, pessoal. Minha garganta tá bem ruim hoje. HTML Code Control, tá? Neste camaradinho aqui, a gente consegue criar qualquer tipo de componente HTML dentro dele. Então, é isso exatamente que vamos fazer. Vamos arrastar nosso HTML Code Control primeiro para dentro de cor de fundo. Por enquanto, vamos trabalhar com apenas um desses campos. Beleza? O que a gente vai fazer agora também? Com ele selecionado, vamos clicar aqui em... Cadê? HTML Code. E aqui dentro é onde a gente consegue adicionar o código HTML em questão. No nosso caso aqui, vou usar minha colinha aqui. Este é o código que a gente vai estar utilizando. Input type, color. Para quem não sabe, isso aqui ele é um pick color do HTML5, tá? Então, de forma bem simples, a gente está dizendo que ele vai ter um input do tipo color, ou seja, do pick color. O ID dele é uma conotação aqui dentro do G20. Quando você coloca dessa forma aqui dentro do HTML, abre a colchete aqui e fecha duas vezes com o nome de ID, ele sempre vai dar o ID que está escrito aqui, tá? Então, dessa forma aqui, o ID desse pick color vai ser o ID que você colocar aqui dentro do G20, fechou? O not server, porque se tiver alguma necessidade de a gente capturar esse valor dentro do C#, a gente já vai conseguir em um valor padrão. Dessa forma, a gente já tem o nosso pick color, entre aspas, pronto, tá? Bom, o ID dele aqui, eu vou dar o nome dele de underline PC1, tá? É o nome de pick color 1. Vamos manter essa conotação que quando a gente for utilizar JavaScript para capturar esses valores, a gente mantém um padrão, beleza? Bom, e outra coisa que a gente também precisa fazer é que com o nosso text box aqui selecionado, vamos na opção Show Button, marcar como True. Dessa forma, vai criar, em tempo de execução, um pequeno botão aqui que eu vou mostrar para vocês logo e para que ele vai servir, tá? Então, vamos salvar, vamos gerar o código-fonte, não vamos adicionar nada novo nessa página, né? Então, vamos executar isso aqui no navegador. Bom, pessoal, carregou aqui, então vamos acessar agora a página de Appearance, então a gente precisa logar, tá? Então, vamos logar. Ainda esquecemos de colocar, né, nosso atalho aqui. Se vocês já tiverem colocado, melhor. Eu realmente esqueci. Então, painel Appearance. Então, vamos perceber o seguinte. Agora temos aqui um pick color, que foi aquele HTML Code Control que a gente colocou. Vamos inspecionar o elemento dele aqui. Olha o nome dele, como eu havia dito. Underline PC1. Então, ele herdou o nome que a gente colocou aqui dentro do ID do... eu até me perdi aqui. Ele herdou o ID que a gente colocou no HTML Code Control. Bom, vamos continuar debugando o nosso componente. Outra coisa, o Show Button que eu havia comentado com vocês aqui do nosso querido text box também está selecionado aqui. Show? Bom, temos tudo que nós precisamos agora para começar a trabalhar com como vamos capturar o valor aqui e jogar aqui para dentro dessa text box. Bem simples, a gente vai utilizar de JavaScript para fazer isso, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar dentro do G20. Vou fechar esse aqui por enquanto. Dentro do G20, vamos clicar aqui na nossa abinha de JavaScript. Vou pegar da minha colinha aqui e vou executar isso aqui, ó. Eu criei uma função chamada callPickColor, tá? E eu vou explicar para você exatamente o que ela está fazendo. Bom,
Opa, bati no microfone. Ela recebe dois parâmetros. PCID, que seria o Pick Color ID, e o TXT ID, que seria, vou voltar aqui, que seria o texto no qual ela pertence. Ou seja, quando o cara fazer isso aqui, eu quero que a cor escolhida seja adicionada dentro deste lugar. Então, essa função ela vai fazer exatamente isso. Ela vai verificar qual é o Pick Color através do PCID que você enviou, vai fazer uma função de clique, ou seja, fazer isso aqui, e depois eu vou adicionar um evento. Esse é uma conotação do JavaScript em que você fala, ó, fica escutando um evento de troca, change. Quando isso acontecer, seta para mim dentro de TXTID um valor que eu capturar dentro de PC, que no meu caso aqui é meu Pick Color. Então basicamente ele vai fazer isso aqui, ó. Achei, fechei, seta aqui dentro. Basicamente essa função call Pick Color faz isso. Só que vamos pensar o seguinte: quem que está chamando esta função? No momento ninguém. Ela é simplesmente uma função que eu criei. Eu poderia criar um evento ao clicar neste botão, só que a minha ideia é fazer este campo sumir daqui. Ele vai ficar oculto, recebendo os valores, mas ele não vai ser mostrado. A única coisa que a pessoa vai ver é o Pick Color. Então, a gente vai precisar fazer uma função que se auto-invoca. Ela vai auto-chamar essa função aqui e o código JavaScript sempre vai estar pronto para ser executado. Ah, Marco, como faz isso? Vou mostrar para vocês aqui agora. Peguei da colinha aqui, vamos jogá-la aqui. Bom, agora eu vou explicar para vocês. Primeiro de tudo, eu comecei com set timeout, tá? Que vai esperar 1 milissegundo para poder ser executado. Porque é o seguinte, eu primeiro de tudo vou esperar essa página ser carregada. Quando essa página ser carregada, aí sim vai existir todos os campos. E após esses campos estarem prontos, eu vou executar o restante da minha função. Então, o set timeout aqui, ele é exatamente para isso. Para esperar um pouquinho a página acabar de carregar, para depois a gente executar. Beleza? Bom, para quem não sabe, o set timeout, ele precisa de uma função para executar. Então, dentro do set timeout, eu criei aqui uma função anônima, tá? Aqui, ó, se a gente perceber, se abre e fecha a chave dele é dessa função anônima. Tá, então eu criei uma função anônima. E essa função anônima, ela vai fazer o quê? Aqui que tá o pulo do gato que eu havia dito para vocês. Uma função que se auto-invoca. Dentro do JavaScript, a gente consegue criar uma função dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Function. E no final você faz mais ou menos isso aqui, ó. É uma função que eu não vou precisar chamá-la. Quando ela acabar de ser escrita, ela vai se auto-invocar, ou seja, ela vai se auto-chamar. Então, eu não preciso ninguém clicar no botão nem nada do gênero para poder executar a função. Exatamente isso que eu estou fazendo. Ó, abri um parêntese aqui, fechei aqui embaixo, referente à função load_pick_color, e logo após isso, eu tenho esses dois parênteses aqui, que é vamos assim dizer, entre aspas, que é o responsável por auto-invocar essa função. Tá? Bom, pessoal, outra coisa, vocês não precisam se preocupar, tá? O código está disponível para vocês simplesmente copiar e colarem aqui dentro, tá? Mas eu estou só explicando para a gente ter esse conhecimento. Bom, e dentro dessa função auto-invocável, eu criei uma função chamada load_pick_color, tá? Deu um nome aqui bem auto-sugestivo, onde eu vou carregar os nossos pick colors para quando a pessoa clicar aqui, ela já está carregada, pronto para executar o valor aqui dentro. Como eu faço isso? Primeiro de tudo, o porquê a gente criou esse botão aqui. Vou executar aqui o inspecionar o elemento para a gente ver algumas coisas aqui. Primeiro de tudo, ele tem, tá vendo aqui, ó, uma classe chamada ReButton e ele tem um ID chamado radTextBox _ GoButton. Bom, vamos voltar aqui no GBeans, na parte de design. Vou selecionar esse camarada aqui. Qual que é o ID dele? radTextBox 5. E eu preciso saber quem é o textbox responsável por pick color enviar o valor. Até então, não tinha como eu saber isso aqui em tempo de execução. Só que agora, eu tenho esse botão aqui. Qual o ID dele? Novamente, radTextBox 5. Opa, é o valor que nós precisa, tá?
underline, go, button. Então eu sei que se eu capturar esta classe chamada reButton, eu vou ter um ID que vai ter um nome do text box que eu preciso. Então, isso aqui de forma muito rápido, fácil, tá aqui no GVince. O que a gente faz? Falou, ó, capture para mim todos os elementos que tiverem uma classe com o nome de reButton. No nosso exemplo aqui, a gente só tem um text box, só tem um reButton. Só que se a gente tiver 4, ele vai trazer aqui dentro um array com 4 valores, 4 elementos, tá? Vamos se atentar que nesse momento só tem um. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um loop, fazer um for, em que eu vou falar o seguinte, ó. Dentro dessa variável, faça o loop dela enquanto tiver registros, tá? No nosso caso, por enquanto, 1, como eu havia dito. O que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é o pick_color ID que eu quero carregar. Lembra que originalmente eu falei que o nome dele ia ser underline, underline, PC, mais um número? Eu falei, vamos padronizar? Exatamente isso. Ó. Underline, underline, PC, 1. Então, de forma bem dinâmica aqui dentro, eu falo que, ó, o meu pick_color é o PC, underline, underline, PC, mais o índice dentro do for começa em 0. Então eu faço a variável i mais 1, ou seja, isso aqui vai estar o quê? PC mais 0 mais 1, 1. Então, qual que é o ID que eu estou querendo carregar? Qual que é o pick_color? É o pick_color 1. E aqui, a parte mais legal, que é o pulo do gato aqui, como que a gente vai capturar este valor aqui, ó. Como a gente vai capturar esse RAD text box 5 aqui? Simples. A gente vai falar o seguinte, ó. Como eu havia dito para vocês, PC_button é um array, tá? É um array de elementos aqui dentro. Então, PC_button na posição i, ou seja, começa em 0. Vamos fazer um exemplo aqui como se a gente tivesse só um. Depois eu vou executar isso aqui lá no navegador para a gente realmente ver isso, como é que isso funciona. Na posição 0... desculpa. Na posição 0, captura o ID para mim, deste camarada, ou seja... Vou voltar aqui. Aqui. Vamos levar esse valor aqui, ó, lá para dentro para a gente exemplificar. Pega o ID para mim, ele vai jogar na tela isso aqui. Pá, RAD text box 5. E split é a função de destruição, de quebra de string do JavaScript, tá? Então o que ele vai fazer? E faz um split para mim quando você encontrar um underline. Opa, aqui tem um underline. Ele vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? E aqui eu digo para ele qual valor eu quero capturar deste novo array que foi criado. Então 0, 1, 2. Eu quero pegar o quê? O 0. Ou seja, agora txtid é exatamente o nome de text box que eu preciso. RAD text box 5. E depois eu chamo a função callPickColor, passando o pick_color ID e o txtid. Então, bem simples, a gente consegue fazer isso. Eu vou executar isso aqui agora. A gente vê isso aqui rodando no navegador, tá? Vamos gerar o código fonte. Vamos ver se funcionou. Opa, isso alguma coisa aqui. callPickColor 2 not defined. Sim. Erros acontecem até em tempo de execução, pessoal. Aqui eu estou chamando a função chamada callPickColor 2. E o nome da minha função é só callPickColor. Eu tinha mudado o nome assim que eu colei aqui. Então vamos corrigir isso aqui. Vamos salvar. Executar novamente. Agora vamos ver se funcionou. Opa, deu um defined. Legal que a gente vai arrumando isso aqui em tempo de execução, beleza? Vamos ver primeiro de tudo o que aconteceu. Eu vou abrir isso aqui dentro do Visual Studio para a gente poder debugar. Vamos abrir aqui JavaScript. A nossa página é o TB Appearance User. Que são essa parte do set timeout, beleza? Bom, primeiro de tudo, vamos ver se a gente encontra dentro desse documento aqui o valor que a gente quer. Vamos por partes, tá? Vamos lá.
Cadê? Aqui. Vamos ver se deu certo. Ó, quando a gente está na ferramenta aqui de desenvolvedor do Google, tá? Quando você vem aqui na parte de console, até então a gente só estava trabalhando com elementos, clicando aqui em console, você pode estar executando alguns códigos aqui, tá? Pra gente testar, ver se realmente está funcionando. Bom, quando eu colei isso aqui, ele encontrou para mim o quê? Ó lá, Rádio Textbox 5, Google Boot, ou seja, ele conseguiu encontrar o que a gente queria. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer aqui, ó, var teste vai receber isso aqui só pra gente ter esse valor guardado aqui em teste, ó. Então quando a gente dá teste, tá lá. Vamos executar agora a segunda parte do nosso código, que seria o quê? A gente faz o quê? Um PC button na posição 0, ID split. Isso aqui basicamente que a gente quer. Tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Só que em vez de ser PC button aqui, teste. E aqui no índice 0. Tá lá. Lembra que eu disse? Teste. Eu vou até fazer aqui. Eu vou tirar aqui para vocês a parte do que eu quero. Que ele traz pra gente isso aqui, ó. Quando eu faço o split, ele encontra pra mim que 0, a posição 0 é o Rádio Text Button e a posição 1 é o Go Button, tá? Então, de forma bem simples, quando eu digo que eu abro e fecho o colchetes aqui e eu digo qual a posição que eu quero, por exemplo, 1 eu vou trazer Go Button, 0 eu vou trazer o Rádio Text Box. Ou seja, até então, isso aqui tá funcionando. Vamos ver o que deu errado. Então eu chamo agora quem aqui? Call Pick Color, PCID e TXTID. Agora, vamos colocar aqui dentro um console.log e ver o que ele encontrou dentro deste PC aqui. Então, ou seja, a gente validou que essa primeira parte aqui está funcionando. Vamos validar a segunda parte aqui. Então, ó, apertei F5 por aqui mesmo, tá? Então, esse aqui ele é uma extensão da nossa página. Eu só apertar F5 aqui ou aqui dentro vai ser a mesma coisa. Então, ele encontrou aqui, ó, DivID PC1, ou seja, ele encontrou o camarada aqui. E em seguida, ele vai executar o PC click, tá? Então, vamos ver se ele vai funcionar. Se em momento aqui eu for clicar, opa, tá funcionando. Então, show. O que acontece quando eu clico nele? Eu falo o seguinte, eu adiciono um evento de change, fica verificando aí pra mim o valor, tá? Então, a mudança de valor, quando o cara mexer dentro do pick-color, o que tá acontecendo? Vamos colocar aqui um console.log aqui dentro. Teste. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos ver se ele escreveu teste. Ou escreveu teste, ou seja, tá funcionando. Agora vamos ver por que o pick color, o que de valor ele está capturando ali. Então, console.log pc.velo. Vamos ver por que ele não está setando, porque ele não está encontrando o valor. Veio como um defined. Então, o problema tá nesse pick color aqui que não tá conseguindo capturar os valores dele mesmo, beleza? Então, vamos descobrir o que tá acontecendo. Descobrir o que foi, tá? Então, para vocês verem que isso acontece, tá? Com qualquer pessoa. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês qual foi o erro aqui, tá? Porque tá trazendo aqui um defined, tá? E no caso aqui, agora trouxe o valor de forma correta. Vamos lá. Dentro do GVince, a gente disse que o nome do nosso camaradinho aqui era o quê? Underline PC1. Só que o GVince ele tem um mecanismo, como eu havia dito para vocês, que ele faz a substituição aqui, ele adiciona 2 underlines a mais, tá? Então o nome desse nosso pick color ficou underline ID PC1. Então o correto nosso aqui é fazer isso aqui, ó. Vamos voltar aqui como era anteriormente, ID. E o nome do nosso camarada aqui não vai ser underline PC1, e simplesmente PC1. Dessa forma aqui, quando eu gerar o código novamente, vamos voltar aqui dentro do GVince, da página gerada, vamos executar. O nome do nosso pick color agora, ele é sim underline PC1, não mais 4 underlines. Tá? Então, o nosso erro foi isso aqui. O legal aqui, assim, não foi... como eu posso explicar para vocês? Eu não queria causar esse erro, mas já que causou, foi bom, foi válido a explicação para vocês e como a gente consegue debugar, tá? JavaScript em tempo de execução, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Então basicamente é isso. Então agora, ó,
Tá lá, totalmente funcional. Era simplesmente questão de erro aqui, né? Então a gente tava com o nome errado aqui. Simplesmente isso, beleza? Bom, Mar, eu quero que o nome do meu pick color seja underline, underline, PC1, igual você havia me dito. Tá, pode deixar. Agora aqui dentro do JavaScript, a gente tem que aqui, ó, nesse PCID, colocar aqui, ele é 1, 2, 3, 4, underline, underline, PC e o número aqui, beleza? Mas para ficar mais simples, eu vou deixar só com 2 underline. Vou voltar aqui no meu design e vou dizer que o nome dele é simplesmente PC1, beleza? Bom, já que fizemos isso, agora é muito simples. Vamos copiar esse nosso HTML Code Control e colar nos outros campos aqui. Agora vamos abrir os nossos pick colors da vida aqui. Vamos mudar isso aqui para ID. Eu havia copiado sem o ID, então vou copiar desse aqui agora. E vou falar que o seu nome agora aqui é PC2, PC3 e agora aqui PC4. Vou gerar o código e vamos executar. Opa, esquecemos de fazer uma coisa aqui também, que é selecionar, criar o show button aqui para os nossos outros text box aqui, porque senão o nosso código ali não vai funcionar. Geramos. Tá lá. Agora vamos fazer o teste. Vai ser a cor de fundo este vermelho. A cor de texto vai ser esse meio cinza aqui. A cor do botão vai ser esse azul. E a cor de texto do botão vai ser, sei lá, esse verde aqui. Vamos salvar. Então, percebemos que os valores aqui já estão persistidos, ó, a 4D2. E vamos agora acessar aqui a nossa página, o nosso profile aqui. Então, /MarlonVanger. Vamos ver se funcionou. Tá lá, vermelho, meio cinza, botão azul com texto verde. Então, pessoal, conseguimos nessa aula, então, criar nosso pick color, tá? Na próxima aula eu vou voltar com vocês ensinando a criar. Eu vou ocultar, tá, os valores aqui, os nossos text box. Vamos simplesmente deixar os pick colors prontos. Vamos adicionar um celular fake aqui do lado, tá? Que vai estar mostrando exatamente isso aqui. Ou seja, quando o cara trocar aqui, ele vai ver um preview aqui. E, de qualquer forma, acessando o perfil dele, já vai estar funcional também. Fechou? Bom, aconteceu coisas inesperadas nessa aula, tá? Eu não vou cortar, eu vou deixar porque foi interessante a gente poder debugar o nosso código aqui em tempo de execução. Fechou? Bom, pessoal, na próxima aula nós voltamos. Provavelmente vai ser a aula em que a gente vai finalizar o nosso sistema, tá? E depois, na última aula, eu volto, onde a gente faz as considerações finais e algum bugzinho ali que ficou de fora, que a gente mata ele e finaliza o sistema. Fechou? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até a próxima. Fui!